Começa agora o Comprar ou Vender, nessa terça-feira, dia 16 de agosto. Tenho hoje aqui comigo Pedro Gaudi e Marcos Saravalli, analistas da Upside Investor. Obrigada pela presença. Obrigado. Bom, a gente combinou de separar hoje o programa em 2 blocos. No primeiro bloco a gente vai comentar sobre as ações das siderúrgicas. A CSN soltou o balanço, a boa parte dos analistas comentaram que o balanço veio fraco, decepcionou. A gente vê uma reação negativa hoje no mercado. E eu estava querendo trazer para o programa hoje uma comparação entre a CSN e a Gerdau. As duas ações têm andado bem forte, na verdade Uzi Minas também, né? As ações do setor inteiro têm andado bem forte nesse ano, mas a gente vê uma leitura bem positiva em relação a Gerdau e CSN e Uzi Minas a gente não tem essa leitura tão assim no mercado. Por que isso? Tá. Bom, só vamos comentar um pouco o resultado da Uzi Minas e da CSN, que elas são aço plano, né? Então é um outro tipo de aço muito focado em indústria automobilística, linha branca, e justamente são setores da indústria que estão muito preocupantes, né? Com vendas fracas e tudo mais. E o que acontece? Quando a gente olha as vendas físicas da Uzi Minas e da CSN, nitidamente você não vê mudança alguma. Os volumes são fracos, são 1,2 milhão de toneladas de CSN que ela vendeu. O que mudou um pouco é que ela conseguiu aumento de valor, né, do aço, o reajuste que ela praticou esse ano. Então isso fica ajuda. Mas quando você olha segundo trimestre com segundo trimestre, o volume é o mesmo, né? Agora, no caso da CSN, a parte de minério de ferro é o que fez a diferença. Mas aí também tem que ver que em dezembro de 2015 ela fez aquela mudança, quando ela criou a Congonhas Mineração, né? Então quando você olha o volume lá de 2015, ele era bem menor do que foi vendido, foi 9 milhões de toneladas, né? Agora no segundo trimestre de 2016 deu um crescimento absurdo, mas é puramente por conta disso. E a linha final, prejuízo, né? Veio um prejuízo até menor do que o mercado esperava, mas é prejuízo, e aí está dado o cenário para aço plano. Enquanto a economia não voltar a dar sinais nítidos, a gente já vê sinais de recuperação, mas a demanda de aço ainda demora um pouco, né? Então, quando a gente fala da Gerdau, a gente está falando de basicamente aço longo, né? E a Gerdau ela tem uma exposição global interessante, né? Ela está na América do Norte, na América Latina, em outros países. Então isso mesmo com a fraqueza do Brasil, ela consegue apresentar resultados mais interessantes. Desde que eu tenho falado sobre siderurgia, eu sempre levo pelo lado dos fundamentos, né? A gente fala, pô, mas aço plano ainda não é o momento, mas você vê a ação, a CSN subiu 170%, os Minas subiu isso também, e a Gerdau está um pouco para trás, mas também está indo, né? Então assim, quando a gente olha por fundamento, eu acho que a Gerdau é uma recomendação aceitável. CSN e Uzi Minas não. Mas não para de subir. Então você fica meio... Pô, se você olhar na bolsa, o desempenho da Uzi Minas e da CSN é melhor do que o da Gerdau, que é a queridinha do mercado. Então acho que assim, vai continuar desse jeito. A bolsa está num rally de alta, né? Por conta de mudança de governo, de cenário. Lá fora também está subindo. A gente só alerta para tomar cuidado, porque esses papéis que subiram, Uzi Minas e CSN que subiram demais, talvez seja mais interessante um papel para trade, para você comprar, fazer um tiro rápido, né? Agora a Gerdau eu acho que você já pode ter na carteira e carregar, porque para ela vai ser muito mais rápida a volta dos resultados, né? Então CSN e Uzi Minas é melhor manter fora só da carteira para investidor. Só para trade. Acho que 2 pontos importantes, assim, primeiro que a gente, quando fala um pouco de estratégia, a gente sempre um pouco olha para a beta, né? Ou seja, quais são os papéis que no momento de alta podem subir, por exemplo, se a bolsa subir 1%, a CSN, Uzi Minas, já tem um beta muito maior do que a Gerdau. Ou seja, nessas altas, realmente, o papel, ele, por embutirem um risco maior, né, na queda eles caem mais e na alta eles sobem mais. Então, isso é inerente aos papéis, até por conta de estrutura de capital da CSN. A CSN é uma empresa muito mais alavancada, a Uzi Minas tem outros problemas também societários, enfim, tem muito problema envolvido nesses 2 papéis. Mas, assim, quando a gente olha para fundamento, ambas as empresas, tanto CSN como Uzi Minas, não geram caixa, não estão gerando caixa. A CSN, desde meados do ano passado até hoje, vem anunciando que quer vender ativos, e realmente vai ser uma notícia muito boa quando vier. Até hoje, na teleconferência, eles voltaram a especular um pouco com esse rumor aí de venda de ativos. Então, assim, tem ativos e tem ativos bons, ao contrário da Uzi Minas, que não tem ativos para serem vendidos, né? Tem a parte de mineração, tem a parte de embalagens, tem a parte de porto.
Só que eles não estão conseguindo achar comprador, ou um comprador bom, um comprador num preço que seja aceitável para eles, né? E a única empresa, por fundamento, que está gerando caixa no curto prazo, tem gerado caixa, apesar de ser uma geração menor, é a Gerdau dentre essas três. Então, assim, até acho que a Usiminas, num trimestre anterior, acho que o primeiro trimestre do ano, chegou a fazer EBITDA negativo, né? Então, assim, ou seja, a empresa não está pagando nem os custos, não consegue nem rodar a operação dela, né? Exatamente. E chegou a sentar com os bancos, os grandes bancos, e falar assim, pô, eu não consigo honrar as dívidas de curto prazo. Foi basicamente, resumidamente, é isso que a Usiminas sentou com os bancos. Ela não tinha caixa para honrar as dívidas de curto prazo, né? E aí sorte que os bancos conseguiram fazer esse waiver, rolar as dívidas um pouco para frente. O risco de recuperação, né, judicial estava em vias, né? Se os bancos não aceitassem alongar essa dívida, né, com certeza seria Agora, da Usiminas a situação é um pouco mais crítica, mas a CSN também é uma preocupação, né? Essa geração de caixa. E a dívida dela ainda é muito alta. Embora tenha diminuído nesse trimestre, ainda segue muito alta. Né? Sim. Então é um motivo para também ter uma alerta. Por isso que eu alerto sobre os fundamentos, né? O problema é que a CSN, nos últimos 3, 4 anos, ela foi aumentando a alavancagem. E aí quem faz aquela análise do POM, que você consegue ver a composição do ROI, você vê que grande parte vinha da própria alavancagem da empresa. Não sei se quem está acompanhando lembra do histórico. O próprio controlador, na verdade a empresa, tomava a decisão de fazer recompras muito grandes, né, das ações, com o próprio endividamento da própria empresa, né? A empresa foi se alavancando nesse movimento. Agora, a CSN em si é uma empresa que gera caixa, mas aí no serviço da dívida ela come quase tudo e mais um pouco, né? Então, assim, grande problema da CSN, fora o lado operacional brasileiro, enfim, operacional de curto prazo, realmente é o endividamento da CSN que ela foi construindo. Ela vai precisar vender ativos para conseguir dar continuidade nas atividades. E sorte da CSN é que ela tem ativos, né? Ativos interessantes, bons para serem vendidos, né? Eu acho que a grande discussão agora que o controlador, a CSN está tendo com os possíveis compradores é mais questão de preço. Mas já tem uns 12 meses que ela vem falando em teleconferência com o mercado e essa venda de ativos não acontece. Mas dependendo da forma que acontecer, pode ser muito bom. Porque daí ela vira de uma empresa que é fluxo de caixa negativo, dependendo como for acontecer, em que velocidade, ela vira uma empresa de fluxo de caixa positivo. E agora, se vier isso também, a reação na Bolsa vai ser positiva. Né? A minha opinião, acho assim, o mercado já antecipou também muito desse movimento de venda de ativos fora, assim, possível recuperação da atividade econômica. Mas o mercado sempre vem a teleconferência e o mercado fica esperando, né? Agora vai vender ativos, agora vai ter a venda de ativos. Que nem as elétricas, né? No rally Mas o mercado está ansioso realmente para acontecer e talvez a hora que acontecer o mercado já tenha olhando para o fundamento, já tenha colocado na conta, né? Essa venda de ativos. Mas realmente para o fluxo de caixa dela pode ser determinante. Pode ser assim, de passar de uma empresa de fluxo de caixa negativo para positivo, dependendo dos modos que acontecerem. Bom, eu vou pedir para a gente fazer uma pausa e depois a gente volta aqui para o segundo bloco. Aí a gente comenta sobre o rally do petróleo, impacto na Petrobras e nas ações da Gol também, que soltou resultado, está reagindo bem hoje na Bolsa. Daqui a pouco a gente volta.